Olá, caros alunos. Sejam bem-vindos para essa aula de hoje. Nós vamos falar de sala de aula invertida ou flipped classroom. Meu nome é Ana Silvia, eu sou do NEAD TIS, da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu. Vou me apresentar um pouco melhor mais à frente. E já deixo aqui nesse início de aula o meu e-mail e meu telefone, caso vocês queiram entrar em contato comigo, ok? Então eu inicio essa videoaula agradecendo, né, a esse convite, porque ele tem um valor mútuo. A gente agora está fazendo uma parceria, esse apoio entre as instituições, e estamos cada vez mais construindo redes, né, entre nós aqui da Unesp, vocês, alunos de pós-graduação e aos professores também dessa disciplina. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e atendendo esse convite do professor Gerson. Então, muito obrigada. Como eu disse, o meu nome é Ana Silvia, eu sou aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e hoje eu estou coordenando o Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde, o NEAD-TIS, aqui da faculdade. Então, o NEAD-TIS é um núcleo que faz parte da Faculdade de Medicina daqui de Botucatu e nós fazemos parte da Unesp, ok? E essa aula de hoje nós temos como objetivos, inicialmente, apresentar as possibilidades de técnicas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem significativa. Então, nós vamos falar da sala de aula invertida. Então, nós vamos reconhecer a sala de aula invertida como uma oportunidade de aprendizagem ativa para o aluno, ok? Então, esses são os nossos objetivos dessa videoaula. Eu vou iniciar a videoaula com um vídeo. E eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo para depois a gente continuar essa discussão. Eu vou dar play aqui e ao final nós voltaremos a conversar. Educadores de vários países estão debatendo e invertendo suas salas de aula. Mas o que é sala de aula invertida e por que estão falando sobre isso? Geralmente, em aulas tradicionais, boa parte do tempo é ocupado na exposição do conteúdo, restando pouco tempo para o aluno praticar e para o professor esclarecer dúvidas. E o que a inversão tem a oferecer? Uma forma de otimizar o tempo em sala de aula é fornecer informação básica ao aluno antes da aula, obtendo-se mais tempo em classe para atividades práticas, interações e atendimento individual, personalizando o ensino e a aprendizagem. Mas pedir aos alunos que se preparem para as lições em classe não é novidade, e você já deve ter feito isso. Além do mais, pensadores como Dill, Vygotsky, Papert, Piaget, Freire, Rogers e outros, há muito tempo enfatizam a necessidade de focar mais a prática e a resolução de problemas reais, centrando a aprendizagem no aluno. Então, o que há de novo? As tecnologias e o desenvolvimento da internet possibilitam que o professor use diferentes recursos digitais multimídias para entregar conteúdo aos alunos. Além disso, os alunos do século XXI usam e esperam que o professor use tecnologias. E como a inversão funciona na prática? O professor prepara e entrega conteúdo aos alunos, podendo agregar algum tipo de sondagem para verificar dúvidas e se o aluno acessou os materiais. Os alunos acessam o conteúdo fora da sala de aula, em seu ritmo próprio, podendo discutir o assunto com colegas e com instrutores, realizando alguma atividade que mostre ao professor as suas dificuldades, como fazer anotações, enviar perguntas sobre o conteúdo ou responder a um pré-teste, por exemplo. Em aula, o professor terá mais tempo para engajar os alunos nas atividades propostas, experiências, resolução de problemas, simulações, desenvolvimento de projetos. Assim, sala de aula invertida é um modelo que inverte a forma de ensino tradicional, ao transferir a preleção para antes da aula, priorizando a aprendizagem dinâmica em classe.
Bom, então o que seria a sala de aula invertida ou flipped classroom? A sala de aula invertida é uma abordagem pedagógica na qual a aula expositiva passa da dimensão de aprendizagem grupal, ou seja, aquela aprendizagem onde nós temos uma sala de aula com um grupo de alunos, com vários alunos, para uma dimensão de aprendizagem mais individual, transformando o espaço em sala de aula restante em um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, no qual o facilitador, ou seja, o professor, guia os estudantes na aplicação dos seus conceitos, tá? Então, a sala de aula invertida, ela tem base nesses pilares de aprendizagem. E o pilar, ele forma a palavra flip, certo? A palavra invertida. Ou seja, a aprendizagem invertida, o F do flip significa um ambiente flexível, ou seja, o professor cria espaços flexíveis onde os alunos escolhem quando e onde eles preferem aprender e flexibiliza essa sequência de aprendizagem. Ou seja, como a gente está vendo agora aqui nessa videoaula, vocês podem escolher o melhor momento para estudar, o melhor momento onde vocês gostariam de assistir essa videoaula para depois ir para o ambiente de sala de aula e concretizar esse aprendizado. Então, o F é de ambiente flexível, tá? Como esse que a gente está montando agora com vocês. O L é de cultura de aprendizagem, ou seja, a gente tem que mudar um pouco a cultura de aprendizagem, porque no modelo convencional, a principal fonte de informação ainda é centrada no professor. Tá? Então, aquela sala de aula tradicional com o professor detentor do conhecimento, como a maioria de nós até hoje aprendeu. Poucos daqui até gostaria de depois a gente debater ao vivo quem é que teve um modelo diferente centrado no aluno. O modelo tradicional ainda é centrado no professor, onde ele está em cima do tablado, em cima do púlpito, detentor do conhecimento. Então, a gente tem que mudar essa cultura e fazer uma abordagem invertida, onde a gente centra o aluno, centra para o aluno a responsabilidade da aprendizagem. Então, o L seria dessa cultura de aprendizagem que a gente ainda está em modelo, em fase de adaptação e de mudança. O I é o conteúdo dirigido, ou seja, nós, professores, pensamos nos modelos e nas formas de como ensinar em sala de aula, tá? Nós montamos materiais didáticos, como essa videoaula que nós estamos preparando agora para vocês, e a gente faz esse conteúdo dirigido para os alunos. Então, os educadores pensam em como usar o modelo Flipped para ajudar os alunos na compreensão conceitual e determinam o que precisam ensinar e quais materiais os alunos devem acessar por conta própria. Então, fica de responsabilidade do professor, muitas vezes, produzir esse conteúdo. E isso também implica em o professor ter acesso à tecnologia e ter acesso a ambientes como esse que nós estamos tendo agora, ok? Uma gravação de uma videoaula, por exemplo, a gente implica em algumas tecnologias que não são todos os professores que têm, ok? E o professor, o P de professor, ele é um educador profissional. É muito mais exigido o professor quando ele sai da frente, quando a aprendizagem é centrada no professor, ele é muito menos exigido, por incrível que pareça, do que quando a responsabilidade passa para o aluno, tá? O professor é demandado o tempo todo a fornecer feedback imediato da aula, ele é avaliado o tempo todo pelo seu trabalho. Então, o professor é muito mais demandado nesse ambiente e isso faz com que o professor saia um pouco dessa zona de conforto. Às vezes não é tão fácil para o professor sair do centro da aprendizagem e transformar o aluno, como dar a ele essa responsabilidade do ensino, porque ele é muito mais exigido nesse ambiente, ok? E aí o professor aqui também conecta-se com outros facilitadores, aceitando crítica e tolera o caos controlado em aula, porque muitas aulas de metodologias ativas, não só a sala de aula invertida, aquele ambiente em sala de aula, ele sai um pouco do controle do professor, porque ele exige muito mais atividade dos alunos, obviamente pelo próprio nome, né, de metodologia ativa, o aluno tem que estar mais ativo em sala de aula, e o professor tem que aceitar a crítica, tem que estar pronto para dar esse feedback e tolerar esse caos em sala de aula. A gente teve, há um tempo atrás, um professor que foi
ele deixou os alunos estressados, era até uma pesquisa que eu estava fazendo para um curso que eu estava ministrando, e o professor, ele foi tão exigente com o silêncio na atividade de sala de aula que os alunos depois relataram que eles se sentiram estressados. Falavam assim, nossa, o professor o tempo todo pedindo silêncio, no momento em que a gente queria discutir e debater. Então, é uma mudança de cultura não só de aprendizagem do aluno, né? E também dele ter a responsabilidade de estudar fora de sala de aula, de estudar para chegar preparado para o ambiente de classe, como uma mudança de cultura para o professor também. Ele saindo da zona de conforto, ele saindo do centro da atenção e ele tolerando esse caos em sala de aula, tá? Então, esses são os pilares da sala de aula invertida, que são baseados, então, no modelo Flip. Aqui nós temos um exemplo de atividades de como acontece a sala de aula invertida, tá? Então, antes da aula, o professor prepara o conteúdo, como está acontecendo nessa videoaula que vocês estão assistindo, e compartilha esse conteúdo para vocês. E em casa, os alunos acessam esse conteúdo e isso é flexível, tá? Isso é uma grande vantagem da sala de aula invertida. O aluno pode assistir no horário que for melhor para ele. Se ele é um aluno que prefere assistir de madrugada, se ele prefere assistir à noite, não tem problema, desde que ele esteja preparado no momento da aula. Porque durante a aula, o professor chega, esclarece as dúvidas, ele realiza as atividades práticas com todo mundo. E depois da aula, o professor avalia e decide por novos tópicos ou avalia e decide se alguns conteúdos ainda ficaram frouxos e ele precisa ainda trabalhar isso com os alunos. Os alunos revisam esse conteúdo, tá? Então, nós temos algumas habilidades cognitivas que o aluno adquire com a sala de aula invertida. Antes da aula, o aluno recorda e compreende o conteúdo que vai ser exposto durante a aula. Nesse momento em sala de aula, o aluno aplica, analisa, avalia e cria novos conceitos, tá? Com essas atividades práticas realizadas pelo professor. E depois da aula, o aluno recorda, compreende, aplica, analisa, avalia, cria novos conceitos. Então, são várias habilidades cognitivas que o aluno adquire com essa metodologia de sala de aula invertida. Fora as habilidades socioemocionais, que são a motivação, a autonomia, a perseverança, o autocontrole, resiliência, colaboração, comunicação, criatividade e uma coisa que não está aqui, a reflexão. Uma das habilidades socioemocionais mais importantes que temos visto ultimamente na educação é a reflexão, a autorreflexão. E, por exemplo, é muito importante tanto o professor refletir se esse conteúdo está de acordo, se ele atingiu os objetivos dele ao final da aula, quanto o aluno refletir se ele deu tudo de si para esse momento em sala de aula, se realmente ele adquiriu tudo que ele podia, ele se deu para esse momento da maneira que ele deveria, ok? Então, a reflexão também é muito importante. Eu colocaria aqui também, além de todas essas habilidades socioemocionais, além do autocontrole, motivação, autonomia, a reflexão, que isso é muito importante. E esses momentos, né, fora da sala de aula são muito importantes para que o aluno possa refletir. E no momento em que ele está acessando esse conteúdo, que ele está assistindo uma videoaula, que ele está vendo o material, lendo o material didático impresso que seja, que o professor preparou para ele é um momento de reflexão, então é muito importante essa habilidade também para a sala de aula invertida. Então aqui eu tenho um exemplo de sala de aula invertida que vocês, como futuros professores ou professores que são, podem utilizar, que é uma mistura entre o ensino sob medida e a instrução pelos colegas. Como seria então? O professor elabora antes de 2 a 7 dias antes da aula, o professor elabora a tarefa de leitura, videoaula, aqui como exemplo está como tarefa de leitura, mas pode ser uma videoaula também, um material que for adequado para transmitir esse conhecimento. Esse professor envia essa tarefa, esse texto, né, para os alunos, de 2 a 7 dias antes desse momento presencial. Então, os alunos leem esse material indicado e o professor disponibiliza também algumas questões, que são essas questões que vão nortear o professor em momento de sala de aula. E
Os alunos enviam até 24 horas antes da sala de aula, isso é questionável porque é muito pouco tempo para o professor preparar esse material. Então eu sugeriria que fosse um pouco mais de 12 horas, tá? 24 horas, 48 horas antes da sala de aula, para o professor ter um tempo maior para preparar esse material. Então esses alunos enviam as respostas para o professor revisa as respostas, planeja a exposição oral, define testes conceituais que ele vai dar em sala de aula. Por isso que eu acho que isso daqui, dependendo da quantidade de aula que o professor dá, seria muito melhor que ele tivesse um pouco mais de tempo para preparar do que 12 horas antes da aula, tá? Mas fica a critério de cada um. Tem gente que gosta de fazer na véspera, gosta de fazer pouco tempo antes. Bom, daí durante a sala de aula, o professor chega e realiza uma breve exposição oral em cima dos conteúdos, em cima dessas respostas, dessas questões que foram levantadas, das dúvidas que surgiram nos alunos nessas horas antes da sala de aula presencial. Então ele realiza essa breve exposição oral, apresenta outro teste conceitual. Aí os alunos pensam individualmente nessa resposta desse teste conceitual. Eles votam numa resposta, e para isso pode usar várias ferramentas digitais, Socrative, Kahoot, são ferramentas online que pode usar, não necessariamente votador eletrônico, porque não é todo mundo que tem também. Então a gente tem algumas ferramentas que podem fazer a votação por celular. Então os alunos pensam individualmente, votam numa resposta. O professor, em sala de aula, avalia a distribuição dessas respostas, quantas estão corretas e quantas não estão corretas. A partir daqui, o professor solicita ou que os alunos convençam os colegas das suas respostas. Então, assim, ele não fala qual é a resposta correta, e os alunos têm que fazer esse debate em pequenos grupos, discutindo qual é a resposta correta, ou o professor propriamente discute as respostas com os alunos até chegar numa resposta correta, ou melhor, até eles votarem novamente. Tá? Então, eles votam novamente nessa resposta, o professor tem esse termômetro novamente para chegar a uma resposta correta à aprendizagem do aluno. Aí, os estudos apontam que a partir de 75% de aprovação dos alunos, né, dessas respostas corretas aqui, que eles votem e eles aprendam mais de 75% do conteúdo, o professor pode voltar para um novo tópico, ou ele volta e começa novamente o teste conceitual com os alunos até eles chegarem a esse 75% de respostas corretas, tá? Entenderam? Então, o professor apresenta esse teste conceitual, os alunos individualmente pensam na resposta, votam nessa resposta. O professor tem esse termômetro para ver a porcentagem de alunos que tá respondendo corretamente e incorretamente. Aí, ou ele coloca esses alunos para discutirem em pequenos grupos e votarem novamente nas respostas, ou ele discute as respostas com esses alunos e eles votam novamente até chegar em 75%. E isso fica esse ciclo durante a aula, com o professor fazendo esses testes, e fica uma aula mais ativa, diferente da sala de aula tradicional. E quando o professor atingir essa porcentagem que ele achar cabível ali para ele nesse momento presencial, ele faz uma nova exposição oral breve, tá? Então ele aponta um tópico, faz todo esse jogo durante a sala, essa instrução por pares, e depois ele vai vendo a porcentagem de acerto desses alunos até ele chegar na porcentagem que ele achar ideal para ele. Então é ensino sob medida, por quê? Porque o professor monta essas aulas, monta a sala de aula dele a partir desse material de leitura e das respostas iniciais que esses alunos deram no momento antes, pré-sala de aula. E a instrução pelos colegas, porque os alunos pensam individualmente e aí eles discutem em pequenos grupos ou grandes grupos estas respostas, tá? Então esse é um modelo que pode servir para vocês como futuros professores de como usar a sala de aula invertida. Eu sei que vocês já tiveram conteúdo de TBL também, né? Team Based Learning, ou aprendizagem baseada em equipes, vocês já tiveram essa aula, esse módulo, e também o TBL, aprendizagem baseada em equipes, também é uma forma de sala de aula invertida que vocês podem usar na sala de aula de vocês, ok? Então, a sala de aula invertida, segundo o Moran, é o melhor dos mundos.
tá? É um modelo muito interessante porque ele concentra no virtual o que é informação básica. Então, o que a gente consegue colocar no virtual de informação básica para o aluno que não seja muito complicado, você manda para a plataforma virtual. E na sala de aula, os professores preparam atividades criativas e supervisionadas. Então, é uma combinação perfeita da aprendizagem, porque daí você consegue usar desafios, projetos, problemas reais e jogos, tá? Então, aqui a sala de aula invertida está aqui como macro, e o aluno está entre a tecnologia da informação e comunicação, que vai agregar esse ambiente virtual, que vai agregar esse modelo, né, com essas informações básicas para ele nesse ambiente, e as metodologias ativas de aprendizagem que vão ser usadas no momento presencial. Tá? Então, esse é o conceito de sala de aula invertida apresentado pelo professor Moran, e ele aponta como o melhor dos mundos, o melhor do virtual, que é onde você coloca essa informação básica, e o melhor do presencial, onde você pode explorar essas atividades lúdicas e desafiar o aluno a sempre estar crescendo. E, como eu disse anteriormente, a gente usa as metodologias ativas para a sala de aula, como o PBL, é uma metodologia que a gente pode usar na sala de aula invertida. O TBL, como eu já disse, estudo de caso, problematização, caso motivador. Então, são várias as metodologias que a gente consegue utilizar com a sala de aula invertida. Então, aqui, como no slide anterior, nós temos o aluno no centro, as tecnologias da informação e comunicação permeando o aluno aqui, como o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, textos, blogs, podcasts, que é uma tecnologia que está crescendo diariamente, era algo que estava sendo deixado de lado, mas é uma tecnologia muito crescente, podcast, vodcasts, infográficos, vídeos e hipertextos. E como o ambiente macro seria são as metodologias ativas, então a aprendizagem baseada em problemas, a problematização, uso de jogos em sala de aula, simulação, aprendizagem baseada em projetos, instrução pelos colegas, ensino sob medida, experimentação. Então, aquele modelo que eu mostrei para vocês de sala de aula invertida, engloba esses dois aqui, o ensino sob medida e instrução pelos colegas, ok? Então, isso é a sala de aula invertida, a metodologia ativa sala de aula invertida, e ela engloba todas essas outras metodologias, qualquer uma delas pode ser usada desta forma. Bom, e a nossa experiência aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu? A gente tem já algumas disciplinas que utilizam diferentes metodologias ativas em formato de sala de aula invertida. A gente tem uma disciplina de neuroanatomia disponível para o terceiro ano de medicina, onde o professor utiliza muito o nosso ambiente virtual de ensino, que aqui é baseado no ambiente Moodle. Então, ele utiliza muito atividades como Hot Potatoes, não sei se vocês conhecem, é uma atividade, são jogos que você coloca, é um plugin do Moodle que você coloca dentro do Moodle, e ele faz palavra cruzada, ele faz jogos, complete a frase, e esse professor de neuroanatomia utiliza muito esse tipo de estudo com os alunos de terceiro ano. Os professores de oncologia do quarto ano usam o caso motivador, tá? O caso motivador e a sala de aula invertida. Nós temos uma pós-graduação em pesquisa clínica que utiliza o TBL para fazer essa sala invertida. E nós temos aqui o Núcleo de Apoio Pedagógico, NAP, que ele tem uma frente de ensino que é responsável pelo desenvolvimento docente. E a gente já está no sexto curso de formação docente em metodologias ativas. E a gente utiliza bastante também a sala de aula invertida. Foi uma das metodologias assim que os professores mais gostaram. E o que é engraçado na sala de aula invertida é que todo mundo, em algum momento, já fez sala de aula invertida. Todo mundo, em algum momento, teve um professor que falou: vocês estudem, por favor, esse conteúdo para a próxima aula. E um grande problema é que a maioria dos alunos acabam não estudando. Então, aquela história que eu falei, que eu comentei lá atrás, de mudar a cultura do aluno e do professor também, que deve cobrar isso em sala de aula, tá? Então, mudar a cultura do professor, mudar a cultura do aluno de que ele precisa realmente estudar. O TBL é uma técnica que, como você já chega para uma prova presencial, uma prova
uma prova individual e depois você faz uma prova em equipe, a maioria dos alunos tende a estudar, mas isso é uma mudança cultural que ainda a gente está passando com os métodos ativos, ok? Então a gente tem essa experiência aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu com diversas áreas, tanto da graduação quanto da pós-graduação e também desenvolvimento do docente, ok? E agora eu quero deixar algumas dicas para vocês, dicas úteis para utilizar na sala de aula invertida. Primeiro, a primeira dica é: escolha tema que você gasta muito tempo expondo em sala de aula e que você precisa de mais tempo para interagir, praticar e aprofundar conceitos. Eu tenho um exemplo de um professor aqui que eu sempre uso nas atividades, nas aulas que eu falo sobre a sala de aula invertida. Ele é um professor de infectologia aqui da Faculdade de Medicina. E há mais de 10 anos, ele procurou uma pessoa que produzia vídeos, que fazia animação, e ele conta que ele demorava 4 horas na época, muito mais de 10 anos, né? Vamos colocar 20 anos aí, porque era a época ainda de giz e lousa, não tinha nem projetor de slide, talvez projetor de slide, retroprojetor e não PowerPoint, tá? Então, um professor bem antigo, que tá já para aposentar aqui. Então, ele dava aula de tétano e ele conta que ele procurou nessa época uma pessoa, um profissional, que fazia animação para fazer a animação de como a toxina tetânica chegava até o cérebro do paciente. Ele levava 4 horas para conseguir explicar todo o caminho da toxina na lousa. Desenhando, obviamente, muito mal, porque ele não é desenhista. Se ele também desenhasse bem, ele mesmo faria essa animação. Então, ele conta que o desenho era muito ruim. E ele fazia isso e demorava 4 horas para ainda ter dúvida se o aluno estava aprendendo. Quanto tempo vocês acreditam, vocês acham que o animador levou para fazer essa animação da toxina tetânica? 40 segundos. Sobraram para o professor 3 horas e 20 minutos de aula, porque, fora que ele podia passar mais de uma vez o mesmo vídeo, tá? E aquelas 4 horas de explicação, ele não tinha como dar de novo 4 horas explicando como a toxina tetânica ia sair do cérebro, sair do pé e chegar até o cérebro do paciente. E aí ele fala isso, que é um modelo em que ele fez essa videoaula e no momento em sala de aula ele tirava dúvida com os alunos. Então ele dava essa animação em videocassete, em fita cassete para os alunos estudarem em casa, para vocês verem como é antigo. Depois ele fez em formato de CD-ROM. E foi um dos exemplos assim que eu me recordo de sucesso nisso, né? De você escolher um tema pesado, um tema que você demora muito tempo expondo em sala de aula, e se você fizer uma animação, se você fizer um pequeno vídeo, uma pequena explicação, e tem muita coisa pronta já na internet, aberta, que você pode usar, facilita, e você pode usar esse momento de sala de aula para explorar outros conceitos com os alunos ou tirar dúvida, tá? Então escolha realmente um tema que você gasta tempo expondo em sala de aula e que você deseja maior tempo para interagir e praticar com os alunos. Lembrem sempre desse exemplo do tétano. A primeira coisa que a gente tem que fazer também é conhecer os alunos e explicar como é que vai acontecer essa inversão. Porque da mesma forma que tirar o professor do tablado, tirar do centro da atenção, tira o professor da zona de conforto, o aluno também entrando como centro da atenção, também sai da zona de conforto dele. E não são todos os alunos que gostam disso. Eu já tive vários casos de aluno reclamando de modelo de metodologia ativa porque não gosta. Muita gente, garanto que entre vocês deve ter alguém que vai falar, nossa, eu não gosto, de dinâmica de grupo, pessoas mais tímidas acabam não gostando. Então, se você conhecer os seus alunos e explicar já no começo como é que vai ser esse modelo e como é que você vai inverter essa sala de aula, você com certeza já vai ser um sucesso esse modelo com vocês. Insista para que o aluno pergunte sobre o material disponibilizado. Isso permitirá conhecer as dúvidas com antecedência para planejar as atividades de aula e ajudará a melhorar o seu material. Por isso que aquele modelo que eu apresentei anteriormente para vocês, do ensino sob medida, cabe exatamente aqui. Insista para que os alunos façam perguntas ou que eles respondam algumas questões antes para vocês poderem melhorar esse material de sala de aula. Mantenha o foco ao preparar o material. Olha isso aqui. Não desperdice o tempo dos alunos.
Não coloque um material de 5 horas para os alunos, sendo que eles poderiam aprender em 20 minutos. Um texto em inglês com 40 páginas, sendo que existe um em português com 5 páginas. Então, não desperdice tempo. Foco na preparação desse material, tá? Mais é menos, tá? Mais é menos. Então, foco e não desperdice o tempo do aluno. Você também vai acabar desperdiçando o seu próprio tempo. Defina quais temas são os mais adequados à instrução direta e à investigação. Permita que os alunos gerenciem seu próprio tempo e carga de trabalho, que avancem mais rapidamente ou mais lentamente sobre o domínio do conteúdo. Tem aluno que acelera vídeo, vocês sabiam? Entre vocês também gostaria de perguntar isso depois, quando a gente tiver a nossa videoaula ao vivo. Eu gostaria de saber se alguém daqui... Pensem e depois vocês me respondam, por favor, se vocês aceleram o vídeo. Porque no YouTube, tem uma ferramenta de acelerar o vídeo. Tem aluno que acelera, assiste mais rápido e tem professor que fala tão rápido que ele precisa desacelerar o vídeo. Então, permita que o aluno gerencie o seu próprio tempo e a carga de trabalho. Importante também esse ponto, atribua uma pontuação para a tarefa dessa classe e a inclua no cômputo da nota ou no conceito final, de forma a valorizar o esforço preparatório do aluno. É muito importante que o aluno se sinta valorizado e que haja uma pontuação para essa tarefa dessa classe, porque senão realmente o aluno não vai estudar e ele não vai chegar preparado para o momento no momento presencial. E vocês vão acabar perdendo tempo tendo que explicar as coisas que já era para eles terem estudado em casa. Então, atribua uma pontuação e valorize esse esforço deles fora da sala de aula. Valorize mais o esforço de acesso aos materiais e de argumentação para justificar respostas de tarefas do que tarefas com resposta estritamente corretas. Com o tempo adicional em aula, aprofunde conceitos, realize experimentos, explore temas da vida real e soluções, ou ainda incentive o aluno a criar o próprio conteúdo. Então, isso daqui também é muito importante. Tem muitos professores mais antigos que têm dificuldade com a tecnologia. E a gente teve muita experiência positiva incentivando o aluno a criar o próprio conteúdo. Eles são melhores do que a gente mesmo, assim. Eles sabem trabalhar com a tecnologia, principalmente os alunos mais novos. Eles já sabem mexer com a tecnologia e acabam ensinando muita coisa pra gente. Então, os professores que têm um pouco mais de dificuldade com a tecnologia podem incentivar o aluno a criar o próprio conteúdo e deixar esse conteúdo para as turmas futuras, ok? O aluno vai se sentir valorizado e também vai estar ajudando o professor. Faça avaliações durante as atividades de classe. Estimule o desenvolvimento de habilidades cognitivas e não cognitivas e as inclua nesta avaliação. Estimule os alunos a se ajudarem, tá? E não a competirem entre si, eles sempre estarem se ajudando. Aqui foi um ponto que eu já falei lá atrás. Aceite a sala de aula como um ambiente flexível e de caos controlado. Você está numa sala de aula com 90 alunos trabalhando ativamente, não tem como exigir que esses alunos sejam quietinhos, controlados, estejam todos como uma sala de aula tradicional onde está todo mundo dormindo, todo mundo quieto, tá? Não que toda sala de aula tradicional está todo mundo quieto, não quis generalizar, mas eu só estou querendo fazer uma comparação. Existe sala tradicional onde os alunos estão quietos, mas estão dormindo. Então, não adianta você querer, numa sala onde você está querendo que esses alunos sejam ativos e estejam o tempo todo ali participando, que não seja barulhenta. Vai ser uma sala barulhenta, mas vai ser um caos controlado. O professor tem que estar no controle da situação. Permita ao aluno escolher a forma de avaliação ou propor a avaliação adequada ao perfil dele, tá? Muito importante que vocês deem essa flexibilidade para o aluno poder escolher o formato de avaliação dele. Use tecnologia para criar um banco de questões com várias versões de cada avaliação. Isso permite também dar uma flexibilidade para o aluno e ele pode escolher outros formatos de ser avaliado, tá? Então, são essas dicas para a sala de aula invertida, de como ter um sucesso na montagem de atividades invertidas. E para inverter a sala de aula, a gente tem que utilizar tecnologia, tá? Pode usar o papel? Pode. O papel é uma tecnologia. A gente não pode pensar em tecnologia só como coisas super, ultra tecnológicas e avançadas. O papel é uma tecnologia, a caneta é uma tecnologia,
Mas não só o papel e a caneta, não só o papel, né, material, texto deve ser utilizado. Vocês podem utilizar também vídeo ou videoaulas. Pensem em aulas curtas, tá? Entre 5 e 7 minutos. A gente teve, de uns anos para cá, uma mudança muito grande assim no tempo de vídeo. Desde que eu tô aqui no NEAD, que eu tô desde 2013, a gente começava falando de videoaulas de 20, 25 minutos, meia hora, tá? Lá por 2013, 2012, os alunos ficavam atentos durante 20 minutos, 30 minutos de sala de aula. Hoje os alunos estão muito mais rápidos, a informação é muito mais rápida, então os vídeos devem ser curtos. É claro que é impossível passar uma informação, por exemplo, que vocês têm uma aula de 4 horas, por exemplo, como aquele professor do tétano, falar para ele assim, professor, resuma tudo isso em 7 minutos. Impossível. Ele vai falar, impossível, vou deixar de falar muita coisa, não dá. Então, o que a gente sugere? Que vocês cortem esses vídeos, façam pílulas de conhecimento e vídeos um pouco mais curtos, onde o aluno saiba que, olha, eu tenho só mais 5 minutos de vídeo para assistir, e assiste mais 5 minutinhos. Ah, esse vídeo aqui é de 10 minutos, deixa eu assistir. A hora que ele vê, ele já assistiu 5 horas de videoaula em doses pequenas, tá? Então, pensem nisso para fazer também momentos de sala de aula invertida. Não façam conteúdos muito extensos, pensem em fazer vídeos mais curtos. Por causa dessa nossa dinâmica mesmo da informação que está acontecendo, cada dia as coisas estão mais rápidas, as informações chegando mais rápida, a gente o tempo todo conectado com o WhatsApp, ninguém mais tem paciência para esperar a pessoa visualizar no WhatsApp. Eu tenho casos aqui, por exemplo, que a pessoa, acho que vocês também já devem ter passado por isso, a pessoa me manda um e-mail e me manda um WhatsApp falando que mandou um e-mail, mas eu já vi o e-mail. Não precisava ter me mandado o WhatsApp. E às vezes a pessoa manda um e-mail, manda o WhatsApp avisando que mandou o e-mail e liga falando que mandou o WhatsApp e o e-mail. Então a informação está muito rápida. Então essas aulas, esse material que deve ser disponibilizado para o aluno também não pode ser muito longo, senão fica cansativo. O podcast, como eu disse, que é uma tecnologia que está crescendo bastante. Por quê? Porque o aluno, nós tivemos um exemplo também num dos congressos que eu fui sobre educação à distância, e um dos alunos dessas universidades novas que tem modalidade totalmente à distância, ele foi tido, minto, não é modalidade totalmente à distância não, ele tinha um curso híbrido, e aí, híbrido, ou seja, momento presencial e momento online. Só que ele nunca aparecia no momento presencial, ele pouco ia na faculdade e ele, ao final do curso dele, ele recebeu o diploma de melhor aluno. E a hora que o diretor da faculdade foi entregar o diploma para ele, perguntou para ele o que acontecia, como que ele conseguiu, não tendo 100% de presença, que na verdade ele tinha toda a falta que ele podia, né? Ele passou assim no limite da falta, mas ele foi o aluno brilhante. Como é que ele conseguiu ser o melhor aluno não frequentando sala de aula? Aí ele falou que o ambiente online dessa universidade tinha podcast e ele perdia 2 horas de deslocamento entre o trabalho dele e a faculdade e ele ouvindo esse podcast no caminho. Então o aprendizado dele foi muito maior do que os outros. Então o podcast a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado. É uma ferramenta que o aluno vai ouvir, vai estar no celular, ele pode colocar no carro, então ele pode estar no trânsito e ele está estudando, tá? Então essa tecnologia a gente também tem que ter bastante atenção. Os ambientes virtuais de ensino, os AVAs. Então a gente pode utilizar também fóruns, Wikis, que são ambientes colaborativos, questionários online, os MOOCs, que são Massive Online Open Course, que a gente tem vários exemplos, a gente tem MOOCs americanos, europeus, e eles deixam. Eu solicitei uma vez para o Coursera, que é uma dessas universidades, desses que usa, né, o formato MOOC. Eu consultei o Coursera, falei, eu posso utilizar o material de vocês para um curso nosso aqui? Eles falaram, não, é tudo aberto, pode utilizar, fique à vontade. O que está aberto no repositório do Coursera, vocês podem utilizar em sala de aula. Então, às vezes, para não gastar muito tempo gravando uma videoaula ou um vídeo que vocês não têm essa tecnologia, vocês podem usar coisa pronta também. Então, abusem de ambientes como os MOOCs e objetos de aprendizagem, que a gente tem também algumas ferramentas já prontas online para ser utilizadas.
E as redes sociais, né? Que cada vez mais estão crescentes e os alunos estão dentro da rede social. Então, vamos utilizar também a rede social para gente fazer a inversão, ok? E aqui eu tenho um site para vocês que apresenta 80 recursos para inversão em sala de aula. Então, elas são tecnologias que vão desde criar PowerPoint, de criar coisas para dispositivo móvel, para criar questões online. Então, assim, são ferramentas, softwares online que vocês podem utilizar para facilitar o uso dessa tecnologia em sala de aula. Então, aqui está o site, né, o endereço, que é http://poplet.com/app/#15611019. Então, entrem nesse ambiente que vocês vão ver que vocês vão conhecer muitas ferramentas super legais que podem colaborar com essa inversão em sala de aula. Podem colaborar para vocês fazerem, por exemplo, eu tenho aqui o Kahoot, eu tenho até o Coursera, ele está aqui, então eu tenho várias ferramentas como o Wiki, que vocês podem utilizar em diversos momentos, ou para fazer aquele questionário online, para vocês planejarem o momento presencial, ou para fazer uma ferramenta, uma videoaula rápida para vocês poderem, por exemplo, fazer um TBL em sala de aula. Então, assim, sejam criativos, essas ferramentas estão aí para colaborar. O que vale, muita gente me pergunta, sabe, porque eu trabalho com tecnologia, trabalho em ambiente de educação à distância, eles falam, a tecnologia vai substituir o professor? Jamais vai substituir a criatividade do professor. Não dá, não tem como uma máquina ser criativa. Ela vai fazer números, ela vai fazer contas. Agora, substituir a criatividade não vai. Então, sejam criativos. Busquem ferramentas, busquem soluções. Então, aqui eu tenho 80 recursos que vocês podem utilizar em sala de aula, e não só na sala de aula invertida, vocês podem também utilizar na sala de aula tradicional, tá? E então eu gostaria de agradecer esse momento que nós estamos aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estaremos logo mais presencial virtualmente. Gostaram da minha definição? Presencial no virtual, estaremos juntos. E aqui eu deixo novamente o meu contato para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, vocês queiram alguma dica de inversão dessa sala de aula. Então tá aqui meu telefone, tá aqui meu contato, ok? Muito obrigada.